Olá! Está no ar mais uma edição do Anamnese, que é o programa que mergulha nas trajetórias dos grandes nomes da medicina. A gente sempre diz que sai maior do programa porque a gente vem aqui para aprender com os nossos grandes mestres, com aqueles que fizeram diferença, com aqueles que ensinaram muita gente e que são certamente os responsáveis pela grandiosidade da medicina gaúcha e nacional. Hoje vamos conversar com um convidado que há 52 anos dedica sua vida ao estudo e ao tratamento da dependência química. Diga-se de passagem, um assunto cada vez mais importante. Infelizmente, precisamos do seu conhecimento porque é um problema que só tende a crescer. O Dr. Sérgio de Paula Ramos, psiquiatra e psicanalista, doutor em medicina pela Unifesp, especialista em dependência clínica pela ABAD, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Tenho muito orgulho da minha Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. O Dr. Sérgio tem longa e reconhecida atuação na clínica, no ensino, na pesquisa e nas políticas públicas de saúde. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. Faço questão de agradecer para pessoas como o senhor que consegue dedicar um momento do seu dia, que é sempre muito cheio, para nos dividir sua experiência aqui conosco da Anamnese. Seja muito bem-vindo. Olha, eu que agradeço o honroso convite para estar aqui e fiquei sabendo que agora, que além da minha mãe, tenho mais um admirador. É verdade, certamente. Esse grupo é muito maior do que o senhor imagina. Me conta uma coisa, eu tinha lá, quando era criança, o Serginho, que jogava futebol com os amigos e tal. Que deu de fazer medicina? Não tinham caminhos mais fáceis naquele momento para seguir na vida? Uma vez eu estava conversando com um professor meu em Londres, ele era assim, o Freud do alcoolismo, professor Griffiths Edwards. E eu perguntei para ele esta pergunta: o que te fez? Ele falou: olha, muitas vezes a resposta mais correta são as simples. Aí ele explicou no caso dele. Ele tinha médico recém-formado, tinha acabado a guerra, e em Londres tinham 2 hospitais. Um não tinha calefação e a comida era muito ruim. O outro tinha calefação e a comida era boa. Ele foi para esse outro, onde se recebiam os alcoolistas da cidade. Foi aí que ele começou. Bom, na época que eu fui para a medicina, alguns fatores contributivos. Fazia grande sucesso os seriados do Ben Casey e do Dr. Kildare. Não sei se tu te lembra disso. Poxa, me pegou em geral. Eu sou bom nessas coisas, mas não... Era a versão daquela época do Dr. House de hoje em dia, né? A outra coisa é que naquela época os médicos tinham uma vestimenta mais informal, não usavam gravata, né? E meu pai e meu avô se brincava que até na praia iam de gravata. Então tinha o Ben Casey, tinha o Kildare, tinha o fato de não usar gravata, mas acima de tudo isso, uma vontade de ajudar o outro, né? E isso foi me fazendo cada vez mais me interessar por saúde, sim, mas principalmente por saúde mental, né? Tanto que na hora do vestibular eu fiquei em dúvida se eu ia para psicologia ou para medicina fazendo psiquiatria. E no segundo ano da faculdade eu já era monitor do departamento de psiquiatria. Foi uma vocação que ele chamou. A vocação e fatos da vida, né? Que a gente vai aprendendo ao longo da viagem, né? Sofrimentos, convivência com doença mental, quer dizer, é uma coisa que a gente vai despertando para esta área, né? Você sabe que isso é bastante interessante porque fica claro para mim que, de alguma forma, os médicos acabam se aproximando muitas vezes de profissionais que estiveram à sua volta ou de pessoas que estiveram à sua volta. Então, tem um exemplo bem claro na minha filha está estudando medicina. Num primeiro momento, ela queria fazer traumatologia infantil. Olha o grau de especificidade. Sim, porque ela quebrou um braço, foi extremamente bem tratada, então criou-se aquela vinculação. Sim. E a partir dali ela foi evoluindo literalmente na especialidade que ela busca, muito proximamente das pessoas que estiveram próximas a ela. Então, nesse momento, ela está fazendo medicina e ela quer ser ginecologista obstetra, talvez porque eu seja ginecologista e obstetra. E eu julgo que isso, de alguma forma, molda o caráter da gente, molda nossas escolhas. A gente, dentro do nosso meio, acaba indo atrás, muitas vezes. Quando entrei na medicina, eu queria fazer pneumologia, eu tenho asma.
Então, Sim. eu fui sempre muito bem tratado pelos pneumologistas. O Rogério Xavier foi meu médico. E o que acontece? De alguma forma, tu acaba vinculando a especialidade que tu tens interesse às custas, literalmente, da vida que tu levastes, né? Claro, claro. E isso, na minha biografia, é visível. Tanto no fato de eu me interessar por psiquiatria, quanto no fato de a minha filha ter seguido a mesma trajetória. Que é um orgulho também, É né? um orgulho também, né? Mas, por exemplo, eu sempre autorizado pelo meu pai, eu nunca escondi este dado, que o meu pai, quando eu tinha uns 8, 9 anos, até eu ter uns 23, já médico, ele bebeu todas. Era um alcoolista contumaz, né? E quando eu fui entrevistado pela Marília Gabriela, ela me perguntou, e por isso você foi fazer esta área? Eu falei, olha, deixa eu te explicar depois o que aconteceu. Quando eu tinha 23 anos, ele foi se tratar. E quando ele morreu, ele estava com 29 anos de abstinência de álcool e cigarro, álcool e tabaco. E muito mais do que a doença dele, me impactou o quanto a vida dele e a vida da família melhorou depois que ele parou com o álcool. Então, mais do que a doença, me impactou o resultado do tratamento. Essa história é incrível, porque eu vivenciei proximamente algo assim, sei exatamente o impacto que tem a mudança e é interessante que eu sempre soube valorizar isso. Até porque eu tenho muita dificuldade, eu não conseguiria, no meu entender, ser psiquiatra. Eu acho que mesmo que eu me sentasse para estudar muito, eu acho que falta para mim algumas coisas que são fundamentais e que certamente o senhor tem, que o psiquiatra tem que ter em termos de qualidade para fazer o atendimento, a abordagem, justamente no momento onde a doença psiquiátrica é maior e até o próprio convencimento para o próprio paciente de que ele precisa se tratar. Então, eu me lembro vivamente na faculdade de eu assistindo anamneses executadas pelos meus professores e eu me lembro que até hoje eu digo assim, eu nunca teria essa condição. Como é que o senhor conseguiu transformar essa vontade, às custas da melhoria que aconteceu dentro de casa, num fato concreto de possibilitar o senhor conseguir executar? Porque a execução é mais difícil do que o desejo, né? Aí eu acho que nós temos que ver dois pilares fundamentais, né? O primeiro foi que com 17 anos, entrando na faculdade de medicina, eu senti que eu precisava me tratar, né? Aquela experiência traumática com meu pai, outras coisas da minha vida, era um momento muito complicado no país, nós estávamos em plena ditadura, eu tinha um viés de esquerda, então coisas começavam a fritar na minha cabeça. E eu quis me tratar, né? E me tratei de 5 anos em São Paulo, depois me mudei para Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre me tratei mais de 19 anos. Então, eu acho que a pessoa, quando vai se tratando, ele vai descobrindo aquele dito popular que de médico e louco cada um tem um pouco, né? E vai começando a aprender a conversar com o louco que está dentro dele, né? Então, isso me parece fundamental para a gente se capacitar para o exercício, eu não sei se da psiquiatria ou da medicina em geral. A outra coisa, sim, a formação técnica. Eu passei por uma boa escola de medicina, Santa Casa de São Paulo, vim fazer residência em Porto Alegre, porque na época era a melhor psiquiatria do Brasil, por isso que eu vim com a ideia de ficar 2 anos e voltar para São Paulo, onde eu já tinha emprego garantido. E aí o Marcelo Blaia, o nosso professor, disse, olha, eu vi que aí na residência você tem um gosto especial por tratar álcool e drogas e tal. Quem sabe você fica para organizar o nosso serviço de álcool e drogas. Eu tinha 27 anos, o professor está me convidando para assumir 1/4 dos leitos da Clínica Pinhal de Porto Alegre, que era a clínica mais famosa do Brasil. Um convite irrecusável. Mas ainda eu falei para ele, olha, Marcelo, você não me ensinou nada de álcool e drogas, eu não me sinto em condições de ser chefe de um serviço e tal. Eu falei, não, tudo bem, escolha um lugar no mundo para ir que eu te pago. Aí eu não tive como escapar e estou aqui até hoje. Mas que incrível! É uma trajetória, ela não é inacreditável porque ela é factual, mas ela é surpreendente porque certamente não é uma regra do momento. Porque eu sempre imagino,
É interessante a gente olhando para o passado. O senhor fala, tem tantas camadas que o senhor fala que são muito surpreendentemente positivas. Primeiro, da questão de se autotratar. O senhor tem uma idade mais próxima da minha, as gerações atuais entendem como uma coisa simples fazer o tratamento. Mas havia muito preconceito contra o tratamento psiquiátrico no passado. Muito. Eu me lembro que eu ouvi muito a seguinte frase: tu quer consultar um psiquiatra porque tá babando a gravata. Esse era o termo que se utilizava. Exatamente. Os jovens não sabem o que significa, mas a nossa geração ouvia isso. Sim, então havia um preconceito para alguém que fosse consultar. Passado isso, não só fez a consulta, como abriu a cabeça a ponto de querer seguir a especialidade e, mais do que isso, entrar em algo, no meu entender, revolucionário naquela época. Porque eu infiro, e eu posso estar enganado, o senhor me corrige, que durante muito tempo um alcoólatra era considerado, na verdade, um vagabundo. Ele Perfeito. não era considerado um doente. Perfeito. Então, vagabundo, tu tem que deixar ou botar na prisão. Como é que foi esse processo todo no surgimento? Porque hoje o conhecimento é mais fácil. Mas naquela época, os inovadores como o senhor tiveram que enfrentar algumas coisas. Eu fui o primeiro no país a mexer com o alcoolismo em termos científicos. Né? E o que você falou é verdade em várias áreas. Por exemplo, com preconceito, eu tive dentro de casa. Eu vinha de uma família classe média alta, né? Motorista parado na porta, morando nos Jardins, em São Paulo, um carrinho do ano para mim, que tinha entrado na faculdade de medicina. Então, eu tinha uma vida economicamente muito confortável. E aí cheguei para o meu pai e disse: pai, eu quero me tratar. Né? Por quê? Porque para tratamento eu não pago. Eu falei: mas por que você não paga? Eu não vou te pagar para você ir lá falar mal de mim. Não me pagou. Incrível. E eu fui trabalhar para pagar meu tratamento. Então, isso é uma coisa que acho que fiz bem em fazer. Certamente. Né? Então, por exemplo, você que é ginecologista e obstetra, eu passei 3 anos da minha faculdade sabendo que eu ia fazer psiquiatria, instrumentando cirurgia ginecológica. Para ganhar uns pilazinhos para poder... olha, minha primeira esposa dizia que eu só não fui guia de cego na vida, porque o resto eu fiz. Que interessante. Então, preconceito existia. Agora, existe também o preconceito médico. O alcoolismo começou a ser reconhecido como doença, não foi pelos médicos, foi pelos pacientes. Em 1935, foi fundado os Alcoólicos Anônimos. E a medicina só foi reconhecer o alcoolismo como doença em 1960. E tem muita gente, muitos médicos hoje em dia que seguem dizendo para um alcoolista: não, você tem que beber menos. Como se isso fosse possível para um paciente. Com um simples conselho, beber menos. Se ele pudesse beber menos, ele não estaria no consultório. Então, eu acho que você fez bem em usar a metáfora das várias camadas, porque o preconceito eu acho que persiste hoje em dia. Eu acredito bastante que ele persista. Entretanto, eu julgo que, depois nós podemos entrar nesse aspecto, que as novas gerações têm sido oferecido mais tratamentos e mais acesso. Há um preconceito menor, mas ele não deixou de existir. Quer dizer, no meu entender, se eu digo para que, olha, eu tenho que sair daqui porque eu vou no meu terapeuta e tal, vai ter no fundo de algumas pessoas a ideia de que eu sou frágil ou que eu não tenho capacidade de executar a minha função. Eu ainda tenho um sentimento que mesmo que tenha melhorado muito, ainda haja um resquício de preconceito, o que na sua sub-área específica, ela é absurda. Absurdo. Porque é aquela coisa, eu obstetra tenho sempre muito sentimento, eu salvei algumas vidas, né, com a minha intervenção, com intervenções rápidas, eventualmente bem feitas, cirurgias e assim por diante. O senhor é capaz de ter salvo mais vidas do que eu, porque o seu trabalho salva vidas. E o senhor nunca usou um bisturi para isso. Como é que é essa situação? Assim? Olha, a semana passada eu tive um evento que é emblemático disso que você está falando. Eu tenho muita memória auditiva. E um paciente me ligou, me disse: você não vai se lembrar de mim. Eu atalhei: Cláudio, como é que vai? E aí, o que eu posso te ser útil? Não, você não pode mais ser útil, já foi útil na minha vida e eu estou lhe telefonando porque hoje faz um determinado tempo que eu estou sem beber. E eu quis saber quanto tempo.
imaginando que devia ser entre 20 e 30 anos. Opa. E ele me respondeu, não, eu estou sem beber hoje. Membro de Alcoólicos Anônimos. Depois eu fui buscar o prontuário dele, naquele dia ele estava fazendo 30 anos de abstinência. Poxa. Mas dentro da filosofia de Alcoólicos Anônimos, ele não tinha bebido naquele dia. Perfeito. Só hoje. E só hoje ele estava há 30 anos e quis me dar um abraço nesse dia. Isso nós dois que somos médicos não tem preço. Não tem preço, não né? Não tem preço. E eu posso imaginar o seguinte, eu até vou lhe perguntar, eu achei essa história incrível, e eu não acho que a sua atuação salve uma pessoa apenas, porque essa pessoa tem uma família, e muitas vezes o ônus dessa pessoa recai sobre muitos outros próximos, Perfeito. Às vezes familiares, às vezes amigos, às vezes colegas de trabalho, Perfeito. seja o que for. Então, o impacto do seu trabalho, ele é muito mais amplo do que originalmente a gente imagina. O senhor me trata aqui, eu paro de incomodar minha mulher em casa. Claro. Então, claro. É algo realmente impactante. Esse professor que eu citei no início, ele dizia o seguinte, quando você trata um alcoolista, você gera uma epidemia de saúde. Epidemia de saúde era a expressão que ele usava, justamente por causa disso, né? Hoje, assim, um dado aproximado, nós devemos estar com em torno de uns 15 a 20 milhões de brasileiros com esse problema. 12% da população, 210 milhões, é só fazer a conta, né? Um pouquinho mais até. Se você imaginar que cada alcoolista mora com uma esposa ou um marido, mais, sei lá, 2 filhos, você ao recuperar um está recuperando 4 pessoas, né? Quer dizer, nós somos, vamos fazer conta redonda, 20 milhões de brasileiros vezes 4, nós temos quase a metade da população do Brasil com alcoolismo em casa. Eu não sei se tem uma outra doença na medicina que tem esse impacto. Ah, não, certamente não. E deixa eu lhe perguntar uma coisa importante sobre os conceitos. Qual foi a evolução do conceito do alcoolismo? Porque beber socialmente, talvez a grande maioria da população o faça. Onde é que eu passo o fio? Quer dizer, onde é que nós estamos conversando com um público diverso, onde é que o senhor começa a se preocupar com o meu uísque, ou com o meu espumante, ou com a minha cerveja, ou com a minha cachaça? O álcool afeta o juízo crítico do usuário. Então, o usuário raramente, só numa fase muito avançada, reconhece que ele tem um problema. Então, o conceito operacional que a gente usa é quando a pessoa passa a ter problemas clínicos, familiares, sociais, laborais, na opinião dos outros, aí já há um assunto para se preocupar. Quer dizer, se o senhor vai no meu consultório e a esposa diz que o senhor está bebendo demais e ele diz que não, eu no primeiro momento estou ouvindo mais a esposa do que ele. E só ele dizer que não já me aumenta a suspeita, né? Porque nisso a nossa prática ela é singular na medicina. Quando o senhor recebe uma senhora para examinar, ela vem dizendo, doutor Matias, eu estou com isso, estou com aquilo. Ela se queixa do que ela tem. Quando o paciente vem me examinar, ele vem falar de tudo menos do álcool e das drogas. E aí você tem que ter habilidade técnica para poder chegar no problema realmente, né? E isso se facilita o percurso se um familiar está junto, se pode dar informações complementares, ou o laboratório vai nos dá-la, né? Então, a gente tem que ampliar a anamnese em direção a familiares, em direção, muitas vezes, ao chefe na empresa, ao colega. Nós temos, por exemplo, uma preocupante prevalência de dependência química entre nós médicos, né? E não raro a gente tem que intervir com as chefias. Por exemplo, nós não temos epidemiologia de opioides no Brasil, né? Mas temos sim na medicina, na odontologia e na enfermagem. E na medicina, principalmente com o pessoal de sala. Sim. Pelo livre acesso. Qualquer médico sabe disso. Não é isso? Então, os casos que me chamam para tratar colegas com esse diagnóstico, a gente vai ter que rever toda a situação, o que vai fazer de melhor naquele caso. Me lembro uma vez que fui procurado por uma colega da Bahia, anestesista.
E naquele caso, eu não vi como ela continuar sendo anestesista. Ela não resistia à convivência, né? E eu disse, olha, vamos ter que pensar uma nova especialidade para ti. Ela, como era de se esperar, achou um absurdo, né? Terminada a internação dela, voltou para a Bahia e disse que não ia mudar de especialidade. 2 meses depois, ela volta para uma reinternação e aí ela estava mais convencida. Bom, essa colega foi fazer acupuntura e, que eu saiba, se tornou uma grande pessoa nessa especialidade na Bahia. Quer dizer, recuperou-se, parou de fazer... Eu achava absolutamente temerário uma pessoa dessa fazer anestesia. Claro. Não é? Quer dizer, o cirurgião nem sabe o que está acontecendo na cabeça do anestesista nesse momento, né? Então, sim, nós temos motivos para nos preocupar, inclusive na classe médica. Deixa eu lhe perguntar nesse aspecto, que é algo interessante e que pode fugir um pouco, mas o senhor vai entender onde eu quero chegar. Da mesma maneira que, se eu for consultar com o senhor por alcoolismo, eu talvez não queira dizer que é o que eu tenho. Na ginecologia tem uma coisa muito clássica. A gente faz uma consulta excelente, conversa com a paciente, examina. E após uma consulta longa que tu julgas ter sido adequada, correta, a paciente diz assim, doutor, só uma única pergunta aqui. Eu nunca tive um orgasmo. Quando eu analiso isso, e eu dou aula sobre anamnese, exame físico e ginecologia na faculdade, eu sempre digo o seguinte, o erro da consulta foi meu. Porque basicamente eu não tive a sensibilidade para entender durante a consulta o que ela realmente queria. E ela só se sentiu à vontade para falar o que ela realmente queria no último segundo da consulta. Sim. Portanto, aos nossos alunos que estão nos assistindo, isso é um problema do médico em si. Mas eu vou consultar com o senhor agora. E, na verdade, eu quero consultar por alcoolismo. E eu trago toda uma coisa paralela, porque eu estou deprimido, porque está triste, porque eu não estou tendo sucesso, porque a minha vida está difícil. Como é que o senhor extrai isso de mim? Primeiro, nós não podemos partir para o confronto, porque o confronto afasta a pessoa, não aproxima. Então, eu parto da queixa, né? Vamos pegar nessa área que você disse da falta de orgasmo. É frequente, é comum um paciente vir me procurar se queixando de disfunção eréctil. E aí a gente vai conversando com isso, batendo papo, querendo saber a vida dele, o que está tensionando, o que não está tensionando. E lá pelas tantas, inocentemente, você pergunta, escuta, e com álcool? Pergunta aberta, né? Não, eu bebo socialmente, a resposta clássica, né? E quanto que é socialmente? Você consegue quantificar? É meio complicado. Bom, se ele diz que é complicado quantificar, né, é porque já passa das doses, né? Meu filho diz, eu nunca vi meu pai tomar o 3º chopp na vida, né? Quer dizer, o cara não consegue nem medir o quanto ele bebe, já está avançado o processo, né? Então, aí você vai já fazendo a tua suspeita. Então, tem a dificuldade de fazer o diagnóstico. Agora, tem uma dificuldade maior, que é passar esse diagnóstico para o paciente, né? E aí, eu acho que uma coisa importante é a gente assumir o vocabulário do paciente. Ou seja, se eu disser para ele, olha, você está com uma doença chamada alcoolismo, que se trata, no atual estágio do conhecimento, com abstinência para o resto da vida, possivelmente ele não volta para a segunda consulta. O nosso ex-senador, o Pinheiro Machado, né, tem aquela famosa história, não sei se você conhece, de que ele na época que o Congresso era no Rio de Janeiro, ele desancou os cariocas, e quando ele saiu do prédio, tinha lá um grupo de populares, né, querendo prensá-lo. Na época do coche, né, ele subiu no coche e disse para o cocheiro, nem tão depressa que pareça que estamos fugindo, nem tão devagar que pareça que estamos provocando. Bem, eu acho que com dependente químico, não só de álcool, mas de maconha, cocaína, tabaco, a gente tem que ir na velocidade do paciente. Vem cá, você me disse que está com um problema de ereção. Vamos pegar esse exemplo, né? A que você atribui isso? O estresse do nosso dia, o corre-corre, não sei mais o quê. Sim, mas você está nessa profissão há 20 anos e só agora você está se queixando disso. Teria algum outro fator? Ir devagar.
e devagar até que vamos usar a gíria, cai a ficha. Né? E você já experimentou ficar um tempo sem beber para ver se a ereção volta? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aí uma vitamina B injetável e vamos fazer o seguinte, tenta ficar um mês sem beber. Ah, não, um mês é muito tempo. Interessante. Vai se entregando. Muito interessante. E esse é o caminho. Né? Uma vez um gurizinho, eu abro a porta, está lá a mãe e o guri, absolutamente com faces contrariadas. E ele com a camiseta do Internacional. Aí ele passa para a sala, um guri devia ter 15, 16 anos. Eu falei, e o nosso time, como é que vai? E aí comecei a falar de futebol com ele, até que ele me disse, escuta, mas pera um pouquinho, minha mãe não está pagando a consulta para falar de futebol. Eu falei, é verdade. Ganhei o paciente. Muito bom. Ganhei o paciente. Essa capacidade, ela é incrível. Nós temos um cirurgião pediátrico aqui, o Dr. Walter Presnites, que tem essa técnica com crianças que eu acho incrível. Fantástico. Não é criança, é um adolescente, mas isso eu entendo o que eu estou querendo dizer. Sim. E os pediatras, em geral, são muito capacitados nessa área. Lá na academia nós temos o Jefferson Piva, ele lida com criança de UTI, né? E o relacionamento dele é fantástico. Então, não é só psiquiatra que tem isso. Aliás, eu acho que ginecologista é o primeiro psiquiatra que as mulheres procuram. O senhor acha que... Você sabe que eu concordo um pouco com isso, né? Quando eu dou aula, tem uma aula que eu dou na faculdade, que é no primeiro semestre, uma cadeira que não existia na nossa época, que é a Introdução à Profissão Médica. Assim. E aí eu dou uma aula que eu explico por que eu virei ginecologista, eu conto um pouco da minha história. E aí o senhor vai se surpreender, quando eu abro os slides, entre os slides eu boto assim, uma fotografia clássica de um clínico, né? Na verdade é um quadro magnífico de um clínico. Eu boto também uma imagem clássica de um cirurgião antigo e eu boto a fotografia do Freud. Sim. Porque eu acho que a gineco tem essa característica, a gente tem uma amplitude que a gente vai da clínica à cirurgia passando pela psiquiatria. De acordo. E eu acredito piamente que os grandes ginecologistas, eles têm uma capacidade de adentrar na questão psicológico-psiquiátrica maior do que a dos outros. Eu também acho isso. Eles alguns podem ser excelentes técnicos, mas podem ser frios nesse aspecto. Exatamente. E portanto, é muito interessante. Não, por isso que a sua área é uma área de muitas intersecções. A sua área não trabalha sozinha, você não é uma ilha isolada no meio do oceano. Não. E uma coisa que me agradou muito ouvir do meu professor de neurologia em São Paulo, eu estava no 5º ano da faculdade, ele disse, olha, você é o primeiro que quer fazer psiquiatria que eu vejo aí um futuro médico. Porque, em geral, os psiquiatras querem, naquela época, né, querem só estudar o Freud e esquecem da medicina. Né? Então, eu acho que hoje em dia a psiquiatria evoluiu tanto que é uma especialidade do cérebro. Certamente. Né? Então, você tem que conversar com o clínico, você tem que conversar... É muito frequente, na minha prática, ver uma pessoa se queixando de depressão que, na realidade, está com hipotireoidismo. Sim. Né? E, indo ao encontro do que o senhor falou... o segundo grupo que mais prescreve antidepressivos é ginecologista. Eu acho que a gente ganha muito pela quantidade. É muito interessante esse assunto, nós não estamos seguindo nenhum roteiro, porque diante do brilhantismo a gente tem que aproveitar para aprender. O senhor sabe que eu tenho algumas dúvidas acerca da psiquiatria, que para mim, acho que o senhor vai entender de alguém que é de fora, eu tenho um distanciamento suficiente para ter a dúvida. Eu fui de uma geração, me formei no início dos anos 90, em 92, onde a farmacologia dentro da psiquiatria, ela obviamente já existia, mas ela era talvez uma fração do que ela é hoje. O que surgiu em termos de medicação torna-me um ignorante no assunto, porque eu teria que estudar muito para conseguir adentrar nos detalhes da farmacologia dentro da psiquiatria. E ao mesmo tempo que surgiram tratamentos, e aí é a minha impressão, eu quero ver a sua impressão, mas também a gente lê isso em termos de números, a gente vê que os problemas psiquiátricos, em vez de reduzirem na população, eles aumentaram. Então, por ter mais acesso ao... Esse é um erro científico, eu sei que eu estou fazendo viés, mas o viés é proposital. Quanto mais tratamentos eu tenho, mais pacientes eu estou tendo. O que está acontecendo na sociedade? Tem alguma coisa a ver com o tratamento ou a sociedade em si que está doente? Não, eu acho o seguinte. Primeiro, passou a ser mais facilmente identificado. Então, aumentou a taxa de identificação de doença. Tá?
Segunda coisa, a gente não está impermeável a modismos. Né? Então, por exemplo, o nosso colega aqui de Porto Alegre, o Luiz Augusto Rode, ele mostrou que nós temos hiperatividade com déficit de atenção em torno de 7%, 8%. Né? Se você entra hoje numa sala de aula, tem 20% usando Ritalina. Então, tem sim que hoje em dia ficou mais fácil diagnosticar, por exemplo, déficit de atenção, mas também tem o uso exagerado e indevido dessa medicação. Então, acho que tem as duas coisas. Quer dizer, aumentou a percepção sobre doença mental, né? O que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, vem um exagero de consumo de Ritalina, de benzodiazepínico, até de antidepressivos. Né? Muitas vezes as pessoas confundem tristeza com depressão. Sim. E parece uma saída fácil. Claro. Talvez a mesma saída, por favor, vamos botar aqui o condicional do que eu estou colocando, mas a mesma saída que o alcoolista busca no álcool. Porque eu tenho uma para mim, que o cara, não é que ele seja... Vamos esquecer o doente, vamos pegar uma pessoa normal. Sim. Muitas pessoas normais, elas para sair de noite, elas precisam beber, no sentido de que senão elas acham que não serão tão felizes, aproveitarão tão a noite, pela aquela inibição inicial que o álcool produz, deixando aquela suposta alegria. Eu tenho o sentimento de que talvez as pessoas queiram buscar isso em fármacos, ou seja, se eu estou incomodado, talvez eu tenha um fármaco para me resolver e o acesso está mais simples. Seria isso? É exatamente isso. Quer dizer, você entra no consumo, seja do que for, de droga, para te sentir melhor do que tu és. E à medida que a droga vai ganhando de ti, daqui a pouco você está usando a mesma droga para voltar a se sentir como tu eras. Perfeito. Ou seja, você estava aqui, queria ir para cá, né? Mas está agora no repé, você está aqui. Ou seja, está pior do que estava antes de usar a droga. Você sabe que o brilhantismo, ele é muito divertido, eu gosto muito. Eu fiz uma conclusão muitos anos atrás e que eu reconheço publicamente aqui, para os meus alunos eu digo isso, ela foi embasada em vozes da minha cabeça, portanto ela é sujeita a toda e qualquer crítica, sem qualquer problema, mas diante de um especialista, eu acho que cabe eu fazer essa pergunta. Eu sempre julgo que um drogadito, e incluamos o álcool no aspecto drogadição, ele sempre busca uma droga que satisfaça a sua patologia psicológica ou psiquiátrica de base e, portanto, ele busca uma droga que é um mau tratamento, que é um mau tratamento de um fármaco ruim. Mas eu não consigo imaginar um indivíduo que seja ansioso cheirando cocaína, porque ele vai ficar mais ansioso. Sim. Mas eu imagino um indivíduo ansioso fumando maconha, porque ele vai tentar baixar um pouco o seu humor para ficar no momento mais tranquilo. Provavelmente o depressivo, ele acaba errando isso, mas ele tem uma tendência de ir para o álcool porque ele acha que vai ficar feliz. Só que o álcool é um depressor, eu estou diante do especialista, eu posso estar falando errado, mas ele vai ficar mais deprimido. Sim. Mas ele busca na origem um fármaco que trate o seu distúrbio de humor prévio. Eu estou muito errado nessa minha ideia? Não, você está parcialmente errado. Por quê? Em torno da metade dos dependentes químicos tem comorbidade. Então, exatamente o que você acabou de falar. São pessoas que vão para os fármacos para se tratar. Disso tudo que você falou, eu não vou repetir. Né? Mas tem metade dos dependentes químicos que não tem comorbidade, que é a dependência química pura. Né? Então, para esses, a explicação é outra. Né? Então, nós temos que, primeiro, aí, estamos no reinado da boa semiologia, né? Se nós temos um dependente químico comórbido na nossa frente, ou não, se ele é um dependente químico puro. Né? Então, um exemplo bem singelo. Né? Um jovem, adolescente, que está já encharcado em maconha. Né? Então, o primeiro sintoma da gravidade da doença, do envolvimento com cannabis, é aumento no número de faltas na escola e queda das notas. Aí, quando eu quero saber, na versão do pacientezinho, por que isso está acontecendo? Diz, não, eu sempre fui assim, eu não gosto de estudar, nunca gostei de estudar. Espera um pouquinho, como é que nunca? Você sempre me contou agora há pouco, você foi um aluno brilhante na escola primária. Por que no ensino médio começou a fazer água? O que mudou na tua cabeça?
E devagarzinho a gente vai chegando que o declínio da performance acadêmica dele tem a ver com... é contemporâneo ao início da maconha. E esse paciente, em geral, não é comórbido. Entendi perfeitamente. Quer dizer, a droga foi tomando conta dele e gerando um quadro que ele diz, eu sou assim. Não, você não é assim. A cannabis faz você ficar assim. Maconha, no caso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que, para mim, é importante. Eu acho, quero ver se o senhor concorda comigo, que a gente tem tido uma glamorização excessiva da utilização de drogas. A gente vê isso no Congresso Nacional, a gente viu isso no STF, querendo descriminalizar a posse de, não sei quanto é que era, 60 gramas. 60 gramas. Olha, desculpa, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu infiro que tu não faça um único cigarro com 60 gramas de maconha. E a gente vê isso na televisão como se fosse uma coisa normal. Nós vemos deputados federais tratando esse assunto como normal. Qual é a sua posição sobre isso, sobre a liberação da maconha? Olha, nem preciso dizer a minha posição, porque os dados são eloquentes. Aonde no mundo foi liberado o consumo recreativo de maconha, o consumo disparou. Tá? Então você tem exemplos clássicos. Por exemplo, no século XVIII, XIX, tabaco não era um problema de saúde, porque era um produto manufaturado. Tá? À medida da Revolução Industrial, o tabaco começou a ser produzido pela indústria, aí qualquer indústria quer aumentar o seu mercado. E aí começam as estratégias para aumentar o mercado. Então, se você pegar a propaganda da indústria do tabaco, 1910, 1920, você vai ver que estava sendo promovido o tabaco para, entre outras coisas, faz bem para a sua bronquite. Sim, eu já vi isso. Bom, e tem vários exemplos. O que a indústria da maconha está fazendo no mundo hoje? Não, a maconha medicinal. Não existe maconha medicinal, existe CBD, que é útil para 2 doenças, e nada mais. Mas, se vai ouvir a indústria, é útil de unha encravada a câncer no cérebro. É verdade. Querem ampliar seu mercado. Ciente disso, uma coisa muito interessante que aconteceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ohio foi o 3º estado a liberar o uso recreativo de cannabis. Em maio desse ano, voltaram a proibir. Porque se debruçaram sobre os dados e disseram, não, espera um pouquinho, não está dando. O nosso vizinho aqui, o Uruguai, não sabe o que dizer com o crescimento exponencial da violência. Sim. Depois que entrou a cannabis, o uso recreativo. Todo o problema da narrativa são os fatos, né? Porque as narrativas são muito boas, eu concordo, porque vai aumentar o faturamento, porque é mercado e tal, porque não faz mal. O senhor já deve ter ouvido que maconha não faz mal, né? Aliás, eu dei uma conferência em sábado passado, num congresso, cujo título é esse, maconha não dá nada? Ah, muito bom. E eu vou dizer o seguinte, que eu entendo a lógica da indústria. A indústria quer vender mais. Claro. E por incrível que pareça, acaba vendendo outras drogas, porque queira ou não queira, o indivíduo que está testando, ele acaba querendo novos testes. Estou certo ou estou errado? Exatamente por isso o tráfico quer liberar a maconha. Porque eles não estão... o tráfico não ganha em cima da maconha. Ele ganha em cima da cocaína. Nos Estados Unidos ele ganha em cima do opioide. Mas o cocainômano e o dependente de opioide começou como? Com álcool, tabaco e maconha. É verdade. Então, você abrindo a porta da maconha, na realidade, nós que já não temos leito psiquiátrico no Brasil, vamos ter uma explosão de necessidade de leito. Meu professor, antes que em primeiro lugar, eu quero pedir assim, desculpas, porque eu ficaria aqui praticamente fazendo uma terapia, ouvindo o senhor durante algumas horas. Mas a gente tem um tempo restrito. Então, de antemão, eu quero, em primeiro lugar, lhe agradecer muito, porque nós não conversamos 1/10 do que seria a nossa jornada, porque julgo ter sido extremamente interessante. Tenho várias curiosidades para conversar com o professor. Já quero lhe pré-convidar para a gente fazer um número 2, que eu quero saber como é que é falar com a Marília Gabriela e falar com o Jô Soares. Mas, mais do que isso, eu quero que o senhor me diga assim, quais são as perspectivas da questão do manejo de álcool e drogas na situação atual do país. Eu tenho uma preocupação muito grande. Meu sentimento, de novo, eu sou um completo ignorante na área, mas eu tenho um sentimento claro de que há um aumento exponencial não só do consumo, como de informações que eu pego especialmente dos Estados Unidos,
o poder nocivo das drogas tem crescido de maneira muito importante. Então, como é que o senhor viu o futuro? Como é que eu posso dizer para os nossos, especialmente jovens médicos que querem buscar a sua área? No Brasil está um assunto extremamente preocupante. E não só com álcool e drogas, mas agora nós temos uma nova epidemia que é do jogo patológico, através das bets e não sei mais o quê. A indústria quer crescer, as bets querem crescer. E querem crescer à custa de quê? Da saúde mental da população. Porque outro dia eu estava tratando uma pessoa com jogo patológico e eu tive que dizer para ela, olha, num cassino só tem 2 pessoas que ganham. Ele falou, uma é o dono do cassino e a outra. O outro é o mentiroso. Porque para o jogador compulsivo ele está sempre ganhando. Só que a conta bancária dele não diz isso. Então nós estamos num momento muito preocupante porque no Brasil, se nós médicos formos avaliar bem quem é que está construindo, por exemplo, a política do álcool, é a indústria do álcool. Nós temos uma série de medidas propostas que funcionam, que não passam no Congresso. Estão querendo liberar a maconha. Por quê? Porque a indústria da maconha está fazendo rios de dinheiro em cima do Congresso e do Supremo para liberar. Esses tempos aí, acho que foi em abril desse ano, eu fui convidado para fazer uma apresentação no Senado, na época que o Senado estava discutindo legalização da maconha. Tinha, acho que, 3 ou 4 senadores na plateia. Que barbaridade. Tinha lá assessores e não sei o quê, mas... Não, você não se incomoda que eles estão no gabinete vendo a TV. Tá, vou acreditar. Que barbaridade. Quando eu fui convidado para fazer essa mesma apresentação no Congresso Uruguaio, quando estava discutindo a questão da maconha, olha, eu nunca falei para um auditório tão surdo. Já está tudo decidido. A indústria da maconha já tinha comprado os senadores, enfim. E na hora do cafezinho, fiquei do lado do nosso colega, falecido agora, o Tabaré Vázquez. Tabaré, você é conhecido no mundo inteiro pelo que você fez pelos tabagistas uruguaios. E agora o teu partido quer liberar a maconha? A resposta constrangida dele, que se pode fazer? O problema de que se pode ser, em que se pode ser, nós estamos afundando, na verdade, toda uma juventude, especialmente nas drogas, e estamos perdendo de tratar pessoas que poderiam, sobre outro aspecto, viver uma vida melhor. É importante que nós não estamos olhando, eu não estou olhando isso como alguém que quer simplesmente uma solução para um problema. Pelo contrário, eu quero que essas pessoas vivam melhor. Eu tenho certeza que é o seu sentimento todos os dias. Não, o seu objetivo é que eu fique sem beber? Não. O meu objetivo é que você fique feliz. É isso. Feliz longe do álcool e das drogas. O longe do álcool e das drogas é meio para você alcançar a tua felicidade. Professor, muitíssimo obrigado. Como eu disse, foi muito pouco tempo, mas já lhe deixo um pré-convite se um dia o senhor quiser voltar para conversar conosco, porque o Anamnese ele serve exatamente para isso, para aprender todo o programa. Eu saio um pouquinho maior do que eu entrei, porque eu continuo, ainda tenho idade suficiente para aprender e o aprendizado ele é absolutamente fundamental. Muitíssimo obrigado pelo seu trabalho e pela sua presença. Eu vou dizer para o senhor que eu disse para a Maria Gabriela, não me convide de novo que eu volto. Mas que maravilhoso, já está pré-estabelecido. Muito obrigado, até o próximo Anamnese.